Chegou o vídeo agora que nós vamos falar, que o pessoal tem muita dúvida, que é a parte de suporte. Como que a gente coloca suporte nas nossas peças? Quando eu preciso colocar suporte, quando eu não preciso colocar suporte em determinadas áreas na hora de fazer a impressão. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente pode analisar a peça ali, se vai ter que utilizar suporte ou não. Então, bora lá? Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E como eu falei nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês aonde a gente coloca suporte nas peças, como que a gente faz para analisar a peça, para ver se vai precisar mesmo ou não colocar um suporte ali naquela área que a gente vai fazer a impressão. Porque muitas vezes pode ser que a gente não precise colocar o suporte e a gente acaba colocando, e com isso a gente gasta mais material, mais tempo de impressão, mais energia. Mas calma, eu vou mostrar para vocês aonde a gente configura isso daí no Prusa Slicer e passar uma dica de como a gente pode analisar ali se aquela peça precisa ou não de colocar um suporte. Mas não se esqueçam, galera, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer e eu trazer muito mais conteúdos assim como esse para vocês. E como eu sempre falo, se você está em busca de um material de qualidade aí para fazer as suas impressões 3D, entra no site da 3D Prime, coloca nosso cupom AGORAFALAHT para você ter aquele desconto especial. E agora sim, bora pro computador. Bom, nesse vídeo vocês viram que nós vamos falar sobre suporte. O suporte é uma coisa meio chatinha, muitas pessoas perguntam aonde eu faço a configuração de suporte, será que eu preciso colocar suporte nessa peça, como que eu coloco o suporte no Prusa Slicer. E ó, posso te garantir que o Prusa Slicer é um fatiador fantástico para você ter uma regulagem legal aí de suporte, hein? E só para vocês terem uma ideia, o que é suporte para quem ainda não conhece? O suporte é utilizado basicamente o seguinte, ó, vamos supor, eu estou com essa peça aqui, certo? E eu vou imprimir. Lógico que ela não foi impressa tudo de uma vez, ela foi impressa por partes, mas vamos supor que eu vou imprimir essa peça aqui inteirinha assim. Existem partes dela, ó, que se eu deixar, ó, essa peça aqui vai estar na mesa e aqui vai estar no ar. Eu vou precisar colocar um suporte subindo aqui até essa parte, para aí sim ele começar a imprimir a mão dele e tudo mais. Mesma coisa, essa parte aqui do queixo, ó. Eu vou imprimir o suporte, ó, o queixo ele vai estar no ar. Então eu vou precisar colocar um suporte aqui para segurar o queixo, para ele começar a fazer o queixo do King Kong aqui no caso. Então, ó, por sinal, lembrando que esse King Kong, ó, foi impresso com filamento da 3D Prime, é o filamento grafite, né, o PLA grafite, que é fantástico. Olha que legal que ficou essa peça, ó. Ficou bem bacana, né? Então, ó, já entra no site da 3D Prime, utiliza o nosso cupom AGORAFALAHT e já compra o seu filamento grafite aí, ó, que ficou muito legal essa peça, ó. Olha só, hein? Mas vamos lá, a gente vai falar então da parte de suporte. Então bora pro computador para mostrar já para vocês como que faz essa configuração. Então vamos lá, pessoal, já estou aqui na frente do Prusa Slicer. Então, como eu sempre falo para vocês, essa aqui é a versão 2.5.0 para Mac. Se estiver utilizando para Windows, pode ser que a disposição aí dos painéis e tudo mais esteja um pouquinho diferente, mas no final o resultado vai ser praticamente o mesmo, tá? Então como que funciona aqui nesse caso? Então eu estou com essa peça aberta aqui e essa peça serve para quê? Ela vai te mostrar a partir de que ângulo, né, de quantos graus eu vou precisar começar a me preocupar em colocar suporte naquela peça. E ela faz um teste de overhang também, mostrando ali numa vertical, né, numa horizontal, se até de que ponto até que ponto que eu vou precisar colocar um suporte na peça, né, se há necessidade de eu colocar um suporte na peça. Então, vamos analisar aqui, ó. Nós temos aqui o ângulo, né, de curvatura, e aqui nesses tracinhos aqui embaixo, ó, nesses daqui, ele tem ali, ó, 25, 20, 10, vai até 2 milímetros, se eu não me engano ali, ó, 2 milímetros. Então, o ideal é você imprimir essa peça sem suporte nenhum, sem nada, e depois você vai virar ela, já com ela na sua mão, né, e vai analisar aonde que ficou melhor a impressão, sem a necessidade de suporte. Então você vai estar analisando essa peça e vendo aqui, pô, com 20 milímetros ficou legal o acabamento, não precisou colocar suporte. Então eu consigo imprimir numa peça ali que seja com uma distância de um ponto ao outro em 20 milímetros sem precisar colocar suporte. Então você já sabe que ali você não precisa. Outra coisa, na curvatura aqui, ó, nesse ângulo de curvatura, ou seja, se eu mandar fatiar, por exemplo, essa peça agora, eu vou deixar ela sem suporte nenhum, ó. Aqui nesse lado eu já tenho como habilitar suporte no Prusa Slicer, tá? Mas esse lado eu quase não utilizo, tá? Vou mostrar uma outra opção que é mais interessante para vocês utilizarem. Vamos deixar em nome, vou colocar para ele fatiar. Aí ele vai fatiar a peça. Agora com ela fatiada, olha o que acontece.
aqui ele está em azul, né? E aqui já tem umas partes meio falhadas com laranja e amarelo, né? Aqui é onde ele começa a estar falhando ali na parte de suporte. E é legal vocês testarem com vários filamentos diferentes. Por quê? Porque cada filamento vai reagir de um jeito na hora que você for fazer a sua impressão. Aquilo que eu sempre falo. Cada impressora trabalha de um jeito, cada filamento reage de um jeito. Então faz um teste ali de overhang, um teste de ângulo ali para saber se aquele material vai trabalhar certinho do jeito que você quer. Não é sempre que você vai acabar fazendo, depois você acostuma e vai mais tranquilamente, mas é interessante, pelo menos no começo, para vocês pegarem o jeito. Mas vamos lá, aqui já a necessidade de suporte. E como que a gente coloca suporte no Prusa Slicer? É bem simples, tá? Se você deixar ele no modo simples, ele não habilita aqui na esquerda nada para você colocar suporte manual. E se você vir aqui em Printing Settings, que é onde nós vamos mexer no suporte, em suporte material, ele só te dá essas opções de gerar o suporte, o material de suporte e gerar o suporte automaticamente. E a opção suporte tocando a mesa ali. Acabou. Agora, se nós habilitarmos o Advanced ou o Expert, né, o que acontece? Ele já te dá mais opções aqui para você configurar do suporte. Se você vai querer colocar um raft e tudo mais ali, a opção de overhang ali, ó, do ângulo do suporte. Então, é um controle um pouco maior que você tem. É nessa tela que a gente configura a parte do suporte do Prusa Slicer. Mas agora ele tem uma opção que eu acho fantástica comparando com o Cura. Eu acho que ele é muito melhor que o Cura nesse ponto, que é o quê? Você consegue pintar, exatamente, você consegue pintar aonde você quer colocar o suporte. Como que é feito isso? Vamos voltar aqui, ó, para a mesa. Tá fatiado já aqui a peça, certo? E ele tá essa parte azul, não tá? Então, teoricamente, nessas partes que estão azul, eu iria precisar colocar suporte. Então, eu voltando aqui, ó, ele habilitou agora aqui, ó, para mim pintar onde eu quero o suporte. Se eu clicar nessa opção, ele me traz várias informações, ó. Com o botão esquerdo do mouse eu pinto onde eu quero o suporte, que eu forço ali onde eu quero que ele coloque suporte. Com o botão direito eu bloqueio onde eu não quero que ele coloque suporte. E segurando o Shift e o botão esquerdo eu removo onde eu pintei. Caso eu pintei em algum lugar errado, eu vou lá e apago, né? Fora as outras opções aqui, né? Mas como eu falei para vocês, isso aqui é um curso básico, só para vocês entenderem como funciona. Então vamos lá. Aqui eu tenho que alterar. Nesse lado, agora sim a gente vai mexer nesse lado, tá? Suportes, eu tenho que colocar aqui, para ele colocar suporte somente aonde eu vou forçar para ele colocar suporte, senão ele vai me encher de suporte a peça. Por exemplo, ó, suporte em todo lugar, eu só precisava de suporte nessas partes aqui, né? Eu coloquei em todo lugar e vou mandar ele fatiar a peça. Olha o que acontece, ele enche a peça de suporte. E com isso eu gasto muito mais material, 30,47 em gramatura de material, e o tempo de pressão 4,33. Vou trocar agora, ó, vou colocar suporte somente onde eu quero, e eu vou vir aqui e vou pintar, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou pintar que eu quero suporte aqui e aqui, ó. Não é exatamente isso, mas só para vocês entenderem, tá? Pintei esses dois pontos. Ah, mas eu pintei errado, quero apagar? Só vem aqui, ó. Clica com o botão, clica com o Shift, né? Segura o Shift, clica com o botão esquerdo, aonde você quer apagar, ó, e ele apaga, ó. Tá vendo? Mas vamos lá. Tinha dado 4 horas e 35, né, aproximadamente. Agora eu vou mandar ele fatiado com essa opção, ó. Somente suporte aonde eu quero e onde eu pintei, né? Então, mandei ele fatiado de novo, ó lá. Sumiu todos os outros suportes, só tá onde eu pintei ali mais ou menos, né? Ainda tem como corrigir isso aqui. De 30 gramatura, ó, caiu para 23,3 e o tempo de impressão praticamente 1 hora de diferença. Então vocês viram a diferença que dá? Colocando só aonde eu pintei o suporte. E a parte bridge aqui, né, que é o modo ponte, ó. Você vai ter que analisar isso aqui. Aqui você não coloca nada suporte, nesse teste você não coloca suporte em nada para você testar, tá? Mas é aqui que você vai analisar, ó. Ele está falando que precisa ali, mas é para você saber mesmo que ali iria suporte, mas para ver se a sua impressora, com a refrigeração ali de um ponto a outro, se ela vai conseguir. Mas está aqui, ó. Aqui você coloca o suporte. Agora vamos fazer um teste com uma peça mesmo, que é o que todo mundo quer fazer, né? Que é imprimir geralmente os action figures e tudo mais. Então eu vou abrir uma peça aqui para vocês verem como que ficaria. Então vamos lá, pessoal, já abri essa outra peça aqui, então como que funciona, tá? Essa aqui é o My Criando Monstros S.A.
E essa peça aqui, ó, ela é redonda nessa parte, né? Ela tem esse braço aqui, ó, que tem um ângulo de overhang aqui, que a gente pode ver se há necessidade ou não de suporte. Tem que analisar naquele teste, lembra daquele teste? A gente teria que analisar naquele teste. Ela tem os dedos aqui em cima, ó, esses dedos, e tem os dentes aqui na boca dele, né? Fora essa parte aqui de baixo também. Então o que acontece? Se eu fosse deixar aqui para ele colocar suporte tocando a mesa e tudo mais, ó, e mandar ele fatiar a peça, o que ele vai fazer nesse caso? Vamos ver quanto tempo que vai dar de impressão. Então, ó, com ela fatiada aqui, lembrando que, ó, suporte tocando a mesa, um ângulo automático ali de 45 graus, o que ele fez? Ele deu 6 horas e 30 minutos aproximados, usando 60,23 gramas, 20,19 metros ali de filamento. E olha só, como é que ficou a peça, ó. Tá certo isso daqui? Não tá certo. Por quê? Estou desperdiçando material, e se eu for analisar aqui, ó, o dente dele, essa parte aqui está imprimindo no ar. Então o que aconteceu aqui, que ele não colocou o suporte aqui? Tá vendo, ó? Tá imprimindo no ar. Por isso que eu recomendo, não fiquem utilizando suporte automático, tá? Eu recomendo você ir lá, mesmo que você perca um tempinho a mais na peça, mas depois você tem um resultado final melhor, tá? Então vem aqui, ó, coloca o suporte somente aonde você vai realmente utilizar, deixa a opção de gerar suporte só ativo para você configurar, que é aqui em Printing Settings, suporte material, tá aqui, ó, e coloca o suporte, ó. Agora se eu mudar fatial, ele não vai colocar suporte em lugar nenhum porque eu ainda não pintei, tá? As partes. Mas ó, ele já está me mostrando aonde que vai precisar de suporte ali, ó. Então, vamos analisar onde que ele vai colocar. A gente já sabe que aquele material consiga um ângulo X de um ponto ao outro, com tantos milímetros sem suporte. Então pode ser que eu não precise do suporte nessa parte aqui, ó, como precise. Então você tem que sempre analisar, pô, vou colocar suporte, não vou? Será que eu vou precisar colocar suporte nesse braço aqui? Na dúvida, você coloca um pouquinho ali para ter certeza, tá? Então vamos supor que eu vou colocar suporte nessa peça. Eu viria aqui, ó, selecionaria a peça, aqui no lado esquerdo, em Paint Suporte, lembrando que ele só vai aparecer essa opção se tiver ativo pelo menos o modo avançado. Seleciono o tamanho, a grossura que eu quero do pincel, e lembrando que essa grossura é a mesma que ele vai fazer a impressão. Aí eu vou vir e vou começar a marcar, ó, fiz um risquinho aqui, um risquinho aqui, fiz um risquinho aqui, fiz aqui, já quero ver como que vai ficar. Vamos ver, pedir para ele fatiar. Aí eu vejo, ó, que com aqueles risquinhos que eu fiz, ó, ele já está cobrindo toda a mão dele, ó. Olha lá, já está cobrindo toda a mão. Eu até posso melhorar ali, vir aqui e melhorar essa parte aqui, né, segurando o Shift e o botão esquerdo, ó, e tentar tirar um pouquinho do suporte que está ali para evitar que encoste nessa peça, ó. Mas não teve jeito, ó, ele está encostando ainda, ó. Mas como eu preciso ali de suporte, maravilha. Aí eu vou analisar o que? Esse ponto aqui, ó. Como que eu vou analisar isso aqui? Pô, daqui a aqui, mas só que tem um detalhe, ó. Ele vai ter que parar essa parte aqui no ar e depois ele vai subir. Então eu já preciso colocar um suporte aqui. Então eu vou vir aqui, ó, colocar um suporte nessa parte, ó. Mando ele fatiar. Olha lá, ele fatiou. Então aqui, ó, coloquei nessa parte aqui, eu não vou colocar suporte porque é um ponto pequeno, então daqui para cá ele vai fazer em cima ali do suporte, então vai fazer a impressão tranquilamente ali. Mas se eu tiver na dúvida, eu posso vir aqui, colocar uma linhazinha aqui, né, só para vocês terem ideia como funciona, onde coloca o suporte, tá? Não estou fazendo 100% aqui não, é só para vocês terem uma base. Então, ó, coloquei ali, ó, mas ó quanto que eu já estou economizando de material eu fazendo suporte manual, hein, ó. E o tempo de impressão, né? Aqui embaixo, ó, eu vou precisar colocar o suporte, então eu venho aqui, ó, vamos supor que eu preciso colocar, vou fazer 3 linhas aqui, ó, só para vocês terem uma ideia como que funciona, ó, só pintei 3 linhas aqui. Lógico que não é dessa forma, você tem que ir lá e analisar, pintar certinho, bonitinho e tal, não tudo, não é para pintar que nem como se você estivesse colorindo a peça, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, ó, já iria ficar bem melhor, ó. Aí eu posso vir aqui, ó, se eu quiser melhorar, ó, fazer, por exemplo, um arco aqui, ó, só para ele fechar ali, ó.
quando ele fatiar de novo a peça. Lá, cobriu aquela parte ali, ó. Já ficou bem melhor, ó. Eu já posso ir para uma outra parte da peça, ó. Posso colocar suporte aqui, ó. Então vamos lá, vou colocar suporte aqui, ó. Só para vocês verem como que vai ficar. Já vou colocar aqui no dente dele. Então maravilha, ó. Coloquei o suporte, tá aí, ó. Tô economizando material. O tempo de impressão tá menor. E eu coloquei o suporte manualmente nos pontos realmente ideal. Então dessa forma, além de economizar material, para remover esse suporte vai ser muito mais prático do que eu remover um suporte que estivesse na peça inteira. Porque olha só, olha como é que tá o suporte aqui, ó. Tá vendo? Viram como é que tá, né? Agora eu vou pedir para ele colocar em toda a peça. Olha lá, ó. Olha a diferença, ó. Olha como é que ficou. É muito mais fácil eu tirar esse suporte que está em toda a peça, ou esse daqui que eu perdi um tempo a mais ali para configurar ele antes de mandar imprimir, porém eu vou ter muito menos trabalho e vou utilizar muito menos material, ó. Então é muito mais fácil remover esse suporte aqui da peça, concorda? Mas então, só para frisar aí para vocês, parte de suporte, deixa ativo pelo menos o Advanced. Não deixa ele para gerar suporte automático, mesmo que você esteja iniciando no Prusa Slicer, não deixa, porque vai ser mais chatinho de você remover os suportes, tá? Então perde um tempinho a mais analisando a peça e coloca os suportes corretamente. Lembrando que você vem aqui em Printing Settings, aqui você tem toda a configuração do suporte, aqui você tem modo Grid, modo SNUA, você tem como alterar ali, ó, se é um suporte solúvel ou não, a distância que o suporte vai ter, todas as configurações de suporte, ó, você tem como configurar tudo aqui, ó. E se tiver dúvida como que funciona essa parte do suporte, entra ali no site do Prusa que eu falei, ó, clicando aqui, ó, ele já habilita o link para você entrar no site para tirar dúvidas sobre aquela ferramenta. Então é nessa parte que você vai fazer a configuração do suporte. E nessa outra aqui que é você vai pintar o suporte e colocar manualmente. Lembrando que você vai colocar o suporte manual, ativa aqui, ó, para ele colocar o suporte manual, senão ele não vai entrar o suporte. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida ainda, eu sei que essa parte de suporte é um pouquinho chata, mas se você tiver alguma dúvida ainda, coloca aqui embaixo nos comentários, que aí dependendo como for, eu faço um vídeo de suporte parte 2, baseado naquela dúvida que você tá. Não esquece de deixar aquele seu like, compartilhar o vídeo e até a próxima, galera. Valeu!